exclusivo aqui na Turma do Bate-Bola pela Itatiaia. João Vitor Xavier, a SAF do Galo vai sair e já tem data. É isso mesmo, João? Boa noite. É isso mesmo, Léo. Boa noite. Um abraço a você, a todos os companheiros aqui da Turma do Bate-Bola. Quem nos escuta em casa, em especial, uma notícia tão importante como essa. A Itatiaia apurou na tarde de hoje que a SAF do Atlético deve ser assinada nas 2 próximas semanas. O Atlético vem num processo de 4 meses do que é chamado no mercado de due diligence. O que é isso? É um processo mais aprofundado de estudo das contas do clube, dos números do clube, da realidade financeira do clube. O Cruzeiro passou por isso. Foram aqueles 3 meses, vocês lembram, desde que o Ronaldo foi anunciado como comprador da SAF até anunciar aqueles 3 meses. Que você vai, aprofunda. Na época o Ronaldo brincou que ele estava abrindo as gavetas. Abrindo a gaveta e tirando os esqueletos da gaveta. Então, nos últimos 4 meses, foram tirados os esqueletos da gaveta do Atlético também. Entendeu o que é passivo trabalhista, o que é dívida tributária, o que é dívida com fornecedor, o que é dívida bancária, qual é a realidade financeira do Atlético. O Peter Grieve, que é o investidor, ele contratou um executivo aqui no Brasil e esse executivo veio ao longo desses 4 meses trabalhando diariamente com o Bruno Musi, que é o CEO do Atlético, é o responsável pela parte administrativa do Atlético. Em reuniões praticamente que diárias. Esse executivo, o Bruno Musi, o BTG Pactual, que é um banco de investimentos, uma empresa especializada nessa área, e a consultoria Ernst Young. E foram fazendo esse processo que é chamado de due diligence, que na verdade é um aprofundamento da situação do clube, de ativos, de passivos, do que o clube tem de bom, de quais são os problemas que o clube tem. Esse processo chegou ao final essa semana. São várias etapas, isso é muito normal na venda de qualquer empresa. E ao final desse processo, o Atlético recebeu essa semana o sinal verde do Peter Grieve para que fosse feito o memorando de entendimento, que é outro termo muito utilizado no mercado, chamado de MOU, que é nada mais é do que um memorando de entendimento, que é a carta-acordo, que é o contrato para a venda do clube com as condições para a venda do clube. O valor acertado e discutido, pactuado entre o Atlético e o Peter Grieve é da formatação de uma SAF avaliada em 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Peter Grieve entraria com a maior parte disso. Uma outra parte viria dos 4 R's. Primeiro, com a diluição do que eles têm de capital já investido no clube, eles têm cerca de 300 milhões de reais hoje no clube, eles colocariam mais 100 milhões de reais no clube e o Peter Grieve colocaria a diferença desse valor. Nesse contrato e nesse acordo que está sendo firmado nesse momento, óbvio, gente, que tudo isso será levado ao Conselho Deliberativo do clube, que é a entidade máxima soberana, que vai dizer sim, nós queremos, esse é um bom acordo para o Atlético, ou não, nós não queremos, esse não é um bom acordo para o Atlético. A palavra final é do Conselho, mas isso é o que está sendo construído para ser levado ao Conselho. Este contrato está sendo construído por essas 4 partes, Atlético, Peter Grieve, Ernst Young e BTG Pactual, e a expectativa é que ao longo deste próximo mês de maio, o Peter Grieve esteja aqui no Brasil novamente, porque ele já esteve aqui há cerca de 4 meses atrás, que ele volte ao Brasil para assinar esse memorando de entendimento, já com as condições finais acertadas entre o Atlético e o Peter Grieve. Com este modelo, o Atlético ficando com um percentual, o Peter Grieve ficando com a maior parte e os 4 R's sendo minoritários no processo. Da parte deles, aproximadamente 400 milhões, 300 que eles já colocaram no Atlético, que seriam transformados em ações, mais 100 milhões que eles colocariam. E o Peter Grieve seria responsável pelos outros 1 bi e 400 milhões. Dentro da contabilidade do Atlético, do núcleo financeiro administrativo do Atlético, a expectativa é que com esse valor seja pago tudo que o Atlético tem hoje de dívidas bancárias e outras dívidas,
e que o Atlético ainda tenha um percentual grande para investimento e para capital, para giro, para tudo que demanda um clube ou uma empresa qualquer. Você conversa com uma fonte daqui, conversa com uma fonte dali. O otimismo dentro do Atlético é muito grande após as reuniões dessa semana, de que a SAF do Atlético foi colocada de pé e que a SAF do Atlético virará uma realidade dentro deste mês de maio, das 2 ou 3 próximas semanas, com a presença aqui do investidor para assinar o MOU e para poder levar essa proposta para o Conselho Deliberativo do Atlético. A ideia é essa. Eu quero saber, a HG está aqui, tudo bem, Everton Guimarães? Boa noite a todos. Também o Thiago Reis com Posso informações. fazer uma pergunta? Talvez seja a mesma que eu. Vamos ver. Vamos ver? Eu não sei, João, se você tem essa informação, mas se nesse 1,8 bilhão se está incluída a Arena MRV. A SAF seria dona também da Arena MRV, do CT de Vespasiano. Sim. Todo o patrimônio passaria a ser integrante da SAF, nos mesmos percentuais. A questão dos percentuais ainda está sendo discutida. É claro que o cara está botando 1.400 bilhão, ele é majoritário. Né? Ele vai ter o controle acionário do Atlético. Ninguém bota 1.400 bilhão numa empresa para ser mandado. O cara está botando, ele vai ser o sócio majoritário do Atlético. Então, o que está sendo construído nesse momento a essas 4 mãos? Atlético, representado pelo Bruno Musi, a Ernest Young, como consultoria e auditoria, está fazendo todos os estudos. O BTG Pactual, que é o estruturador do negócio, né, o banco de investimento estruturador, e o grupo do Peter Grieve, ou dos investidores que vem com ele, porque já é sabido e conhecido que essa é uma das especialidades dele, botar negócios de pé. Não necessariamente esse 1.400 bilhão é dinheiro que sai do bolso desse senhor. É dinheiro que ele pode estar indo ao mercado e captando em fundos de pensão, os mais diversos fundos do mundo, e falando o seguinte: gente, tem um bom negócio no Brasil, o negócio é esse, a capitalização do seu dinheiro vai se dar dessa forma, quer botar o seu dinheiro aqui? Quer botar o dinheiro do seu cliente, quer botar o dinheiro do seu acionista, quer botar o dinheiro do seu fundo aqui? Isso é muito comum em operações como essa, que são chamadas no mercado de M&As, né? Ou fusões, aquisições, ou aberturas de capital, enfim. Isso é muito comum. Você pode entrar com capital próprio ou você pode entrar com capital de terceiros, representando os fundos, representando grupos financeiros do mundo todo. O Atlético discute, nesse momento, tanto as questões percentuais, quanto que é 1% a mais para lá, é 2% a mais para cá, é 0,5% para um lado, é 0,5% para o outro. Isso é importante, porque qualquer 0,5% num negócio de 1.800 bilhão é muito dinheiro. É natural que o Atlético brigue por cada 0,5%, e é natural que o investidor também brigue para ter 0,5%, ou 1%, ou 2% a mais. Isso é natural em qualquer negócio desse tamanho. E, além disso, também um negócio que é muito comum nesse tipo de negócio, que se chama acordo de acionista. O que é o acordo de acionista? O que cada acionista tem direito na condução do negócio. Como é que vai funcionar o dia a dia? O Peter Grieve manda sozinho? Era a pergunta que eu ia fazer. Porque quem coloca 1.800 bilhão, obviamente ele vai querer... 1.400 ele, né? Ele estaria pequena diferença, 400 milhões aí, de 1.400 e os 4 R's dos outros 400 milhões. Que também estão colocando, fazendo parte do investimento. Isso no dia a dia, e a preocupação que eu sinto maior na torcida do Atlético, é quanto a essa gestão. Vai ser uma gestão compartilhada, porque o Peter Grieve, ótimo, está entrando com o dinheiro, mas até então ele não tem know-how de gestão de grandes clubes no futebol mundial. Ele entregaria essa gestão aos 4 R's, a gestão do Atlético seria feita por quem já está à frente do clube? O que eu tenho de informação é que sim, é óbvio que a partir do momento que o cara bota uma grana dessa, ele também tem pessoas dentro do negócio. Provavelmente vai colocar a gente dele para acompanhar quem está fazendo aqui. A informação que eu tenho, que eu apurei com as pessoas que eu conversei, é que o acordo de acionista está sendo construído. E o acordo de acionista, na verdade, é uma preservação do interesse de todos. Porque você tem uma participação menor, mas você não quer estar num processo onde você botou ali seu dinheiro. Também quem botou 400 milhões também quer ter a garantia
daquilo que colocou. Opa, você pode muito, mas você não pode tudo sozinho. Então, o acordo de acionistas, na prática, é isso. O que cada um pode individualmente e o que é necessário que seja construído em consenso. E aí tem vários modelos, como o próprio nome diz, é um acordo, é aquilo que é acordado. Às vezes, tem muitos casos disso em empresas que você não é majoritário, você é o minoritário do ponto de vista da parte do que é chamado de equity, né? Do percentual acionário. O Thiago Reis e o João Vitor têm uma empresa. O Thiago tem 80%, o João Vitor tem 20%. 80% da receita vai para o Thiago Reis. Só que eu tenho mais 50 empresas, não consigo operacionalizar e você toca a operação. O João Vitor tocaria a operação e as decisões têm que ser compartilhadas. Mesmo o João Vitor tendo menos ações, ele precisa ter a palavra para tomar as decisões também. Isso não existe uma regra única de mercado. Isso depende de empresa para empresa e depende desta palavra. Por isso se chama acordo de acionistas. João, eu tenho duas perguntas aqui. É aquilo que é acordado entre as partes. Duas perguntas. A primeira delas, eu fui informado durante a semana que o dinheiro da Liga, que deve ser assinada pelos próximos 90 dias, os 200 milhões de luvas, entrariam no processo de valuation da SAF. Entrou, é a primeira pergunta. E a segunda, com o pagamento das dívidas, entrando dinheiro, o Atlético pretende pagar todas as dívidas à vista? Não vai financiar nada de dívida? Eu vou usar começar financiamento, pela mas não é bem segunda. Dividir as dívidas. Eu vou começar pela segunda. Isso foi uma certeza absoluta que a fonte com que eu conversei me deu. 100% da dívida quitada, 100% da dívida quitada, não teria o Atlético que fazer processo nem de recuperação judicial, nem de financiamento ou de condomínio de credores, ou de usar o que está estipulado na lei da SAF, daqueles 10 anos, para você pagar a dívida, pagando 60% nos 6 primeiros anos e 40% nos anos restantes. O Atlético não ficaria com dívidas para pagar. Essa é uma certeza que me foi dada pela fonte. O segundo ponto, Everton, eu não consigo te precisar, porque eu não conversei a respeito da questão da Liga com as pessoas com as quais eu busquei a informação. Mas o que eu sei que está acontecendo com a Liga é que o Atlético está muito empenhado em fazer a Liga acontecer, porque sabe que o bolo de dinheiro para o clube vai aumentar substancialmente. Porque se não entra, em 200 milhões de reais. Se os 200 milhões não entraram no processo de valuation da SAF, o Atlético poderia contar com mais 200 milhões em caixa daqui a 90 dias. Então, isso subiria para 2 bilhões. Né? O que eu sei é que a diretoria do Atlético está bastante empenhada e dedicada para que aconteça o processo da Liga, por entender que esse processo colocaria mais dinheiro dentro do clube. Mas não sei te dizer se nessa composição desse 1.800 o que entra depois entra para ser rateado. Agora, tem uma lógica de processo, né, Everton? Inclusive, quando você diz respeito à Arena, à CT, aos ativos que o clube tem. O que é o objetivo da SAF? É fazer com que o core business do Atlético, com que o negócio do Atlético funcione. Qual é o negócio do Atlético? É futebol. Não adianta nada. Você pode ter o estádio mais bonito do mundo, o melhor CT, a sede de Lourdes pintada de ouro. Se o time tiver uma porcaria dentro do campo, não adianta nada. Seu cliente não vai estar consumindo. O torcedor quer time de futebol forte. Então, a lógica de se entender, fazer uma SAF mais robusta, com mais dinheiro, com um valor maior, para ter mais caixa, certamente é para um processo que será revertido para o negócio do Atlético. E o negócio do Atlético não é banco. O negócio do Atlético é futebol. O negócio do Cruzeiro é futebol, do Vasco, do Flamengo é futebol. Então, o patrimônio maior do clube é ter torcida na arquibancada, é crescer o número de torcedor, é ganhar título, ganhar caneco e se fortalecer no mercado. O mercado que o Atlético disputa é esse, é o mercado de futebol. Então, a lógica é, abre mão de um pedaço do estádio, abre mão de um pedaço do CT, para dar garantia para o investidor, para que haja mais dinheiro no negócio, o negócio fique mais robusto, porque quanto mais robusto for esse negócio, mais ganha o investidor, para si ou para aqueles que ele representa,
mais ganham os outros investidores e mais ganha o clube, porque é bom destacar que o Atlético ficará com um percentual importante da SAF. Muita gente fala a respeito de conselho, depois que passou a SAF, conselho não vale mais nada. Não será o caso do Atlético, porque o Atlético terá um percentual significativo na SAF. Hoje, o conselho inteiro do Cruzeiro, por exemplo, significa 10%. Exatamente. Do negócio. O conselho do Atlético significará um pedaço maior e o Atlético terá conselheiros também com um percentual do clube. Então, essa é uma diferença do negócio do Atlético. Sem contar um outro aspecto. Quando você pega os números das SAFs no Brasil, quando você pega um negócio de 1,8 bi, é fora da curva do que nós vimos até aqui. Será a SAF mais valiosa, provavelmente, não tem essa conta de cabeça, mas provavelmente será mais valorizado do que todas as outras SAFs do futebol brasileiro somadas até aqui, e que é um processo que vai caminhar. Daqui a pouco vem a do Corinthians, daqui a pouco vem a do Palmeiras, daqui a pouco vem a do Flamengo e vai andando. Porque o negócio vai ganhando forma, vai ganhando força e vai ganhando credibilidade no mercado, né? As pessoas vão vendo que a SAF funciona. E aí também um outro ponto, Everton, estou lembrando até que a gente conversou essa semana e você me perguntou, poxa, mas e o estádio do Atlético? Está na dívida ou não está na dívida? Compõe ou não compõe? E eu disse a algumas pessoas com as quais eu conversei, a dívida do Atlético aumentou. Sim, aumentou. Mas quando você pega como negócio, aumentou a dívida, mas aumentou o patrimônio em 1 bi. Porque o estádio vale 1 bi. Então, para um processo como o SAF, quando você tem um estádio, um patrimônio que vale 1 bi, você joga o preço da sua SAF para cima também, porque você passa a ter mais um ativo para colocar na mesa de negociação para fazer o negócio acontecer de maneira atrativa para o clube e para o investidor. Então, aumenta um processo de, como é conhecido no mercado, de valuation do clube, que é o valor de mercado do clube, que foi o que aconteceu no Atlético. Provavelmente, sem estádio, o Atlético teria uma dívida um pouco menor, mas também teria uma valorização, teria um valuation de mercado muito menor do que vai ter, beirando aí 1,8 bi, né?